Oi, tudo bem? Meu nome é Eric Oliveira, eu sou procurador de trabalho desde 2013 e se você está se preparando para o concurso do MPT, segue nosso canal, ativa o sininho que toda semana tem vídeo novo. Te espero por aqui. Oi, tudo bem? Voltamos aqui para a nossa terceira aula relacionada à CONATPA. Vamos falar um pouco mais sobre o formato do porto, né? Então, a gente começa com algumas definições fundamentais do sistema portuário. O artigo 2º da Lei 2.815 fala dessas definições para compreender o sistema portuário. O porto organizado, essa é uma expressão bem importante, né? O porto organizado é conceituado como bem público, construído e aparelhado para atender necessidades de navegação e movimentação de passageiros e mercadorias, cujo tráfego e operações portuárias estejam sob jurisdição da autoridade portuária. É, portanto, uma instalação de bem público, feita através de contrato de arrendamento, cuja atuação da autoridade portuária fica circunscrita à sua poligonal, conforme norma específica do artigo 17 seguintes da Lei dos Portos. A área do porto organizado é definida como área delimitada por ato do Poder Executivo, compreendendo a estrutura portuária e a infraestrutura de proteção e acesso. Já o terminal de uso privado é a instalação portuária explorada mediante autorização da União, localizada fora da área do porto organizado. Então, é fora da área do porto organizado. Os TUPs podem operar carga própria e carga de terceiros. Tá? Isso é uma coisa importante porque foi uma modificação. Então, o TUP pode operar tanto carga própria quanto carga de terceiros. Porque na lei anterior, a movimentação de terceiros tinha que ser eventual e subsidiária. Se o TUP operasse mais carga de terceiro do que própria, ele estaria numa situação ilegal. Então, ele tinha que comprovar que ele operava praticamente só carga própria e, excepcionalmente, operava carga de terceiro. Essa norma mudou, agora o TUP pode operar tanto carga própria quanto carga de terceiro. E vamos falar então sobre alguns tipos, algumas espécies de instalações portuárias. Instalação portuária é aquela que está dentro ou fora da área do porto organizado, usada na movimentação de passageiros, movimentação, armazenagem de mercadorias destinadas ou provenientes de transporte aquaviário. A estação de transbordo é uma instalação que está fora do porto, destinada exclusivamente ao transbordo de mercadorias. A instalação pública de pequeno porte é uma instalação explorada mediante autorização fora do porto para movimentar passageiros e mercadorias de navegação interior, só de navegação interior, e a instalação de turismo é a instalação explorada mediante arrendamento ou autorização destinada ao embarque, desembarque e trânsito de passageiros e tripulantes de turismo, bem como de suas bagagens e insumos para provimento e abastecimento de embarcações de turismo. Ainda relembrando aqui os conceitos, né? A concessão é definida como uma cessão onerosa do porto organizado por prazo determinado, enquanto a delegação é a transferência por convênio da administração do porto para municípios, estados ou consórcio público. Então, a concessão é a cessão onerosa por prazo determinado e a delegação é a transferência por convênio da administração aos municípios, estados e consórcio público. Já o arrendamento é a cessão onerosa também da área e infraestrutura dentro do porto organizado, isso é uma coisa muito importante, e a autorização é a outorga para exploração de instalação fora do porto organizado. Então, o arrendamento é a cessão onerosa dentro do porto organizado e a autorização é a outorga para exploração fora do porto organizado. O operador portuário, por sua vez, é conceituado como pessoa jurídica pré-qualificada para a movimentação de passageiros ou mercadorias dentro do porto organizado. E vamos retomar um pouquinho aquilo que a gente estava falando na aula passada sobre como é que funcionava a exploração portuária antes desse novo marco, né? Antes da Lei 12.815. Então, o que, é que a gente tinha antes ainda da Lei 8.630, né? Antes da Lei de Modernização? A administração pública faz as atividades de capatazia. Então, vocês lembram que eu disse que a operação dentro do navio, que era estiva, era feita pelo operador portuário. E aí, quando ele passava para o porto, no porto, a capatazia era feita pela entidade pública, né? Pela Companhia das Docas. Então, a administração pública realizava simultaneamente tanto a operação portuária de capatazia como a autoridade portuária. Eram duas funções na mesma pessoa.
Então, o que é que ocorreu? Não foi a privatização do porto, não foram os portos que foram privatizados, mas as operações portuárias, especialmente esta de Capatazia, que foi modificada, né? Mas nada impede que a administração do porto retome essa operação, não está afastada, desde que respeite concurso público. E vale lembrar que a autoridade portuária é pré-qualificada, se ela quiser voltar, como operadora portuária, conforme o artigo 25, parágrafo 4º da Lei 2.815. E aí, como é que acontecia ali no regime da Lei 8630? A gente tinha os terminais que estavam fora do porto, né? Isso aqui na Lei 8630, tá? A gente vai ver como é que está agora. Para os terminais que eram fora do porto, o terminal poderia contratar facultativamente mão de obra avulsa. Então, não era obrigatório, né? A gente tem esse decreto aqui, que estabelecia que a requisição de mão de obra avulsa só poderia ser feita aos órgãos de gestão, salvo disposição em contrário a instrumento coletivo, e para os terminais que eram dentro do porto, esses aí eram regidos integralmente pela Lei 8630. E aí vieram as mudanças da Lei 12.815, né? Com essa lei, os terminais passaram a se denominar terminais de uso privativo, como a gente viu, e eles só podem existir fora do porto. Então, os TUPs só podem existir fora do porto organizado. O artigo 8º estabelece que serão explorados mediante autorização as instalações fora do porto organizado. Então, fora do porto organizado, os TUPs vão explorar mediante autorização. Ali no artigo 8º se fala que serão explorados mediante autorização o terminal de uso privado, o TUP, a estação de transbordo, a instalação pública de pequeno porte e a instalação de turismo. Então, são os quatro tipos que serão explorados mediante autorização fora do porto organizado. Essa nova legislação, como a gente comentou, ela excluiu a exigência de carga própria, liberando o TUP dessa restrição. Então, antes, como eu comentei, no regime anterior, o TUP, o terminal privado, fora do porto, ele deveria operar prioritariamente carga própria, ainda que eventualmente pudesse operar carga de terceiro. Agora a situação não está mais assim, né? Então, a carga que estava ali no porto terminou tendo uma fuga, para os TUPs, e isso é perigoso porque implica na redução de trabalho para os avulsos, um risco potencializado por movimentos para rever a proteção do trabalhador avulso quanto à exclusividade do acesso ao trabalho por prazo indeterminado nos portos públicos. Então, vamos falar mais um pouco sobre o ógmo, né? A gente já havia comentado ali no artigo 32 da Lei dos Portos, a gente tem a menção de que os operadores portuários são eles que vão constituir em cada porto o órgão gestor de mão de obra, né? São os operadores portuários que vão constituir o ógmo. Eles têm a obrigação de constituir o ógmo somente na hipótese do porto organizado, onde atuam os operadores portuários. Então, os operadores portuários vão ser responsáveis por constituir o ógmo dentro da área do porto organizado. Agora, e se for fora da área do porto organizado? É necessário que essa mão de obra seja buscada nos ógmos? A gente tem um posicionamento relativamente pacífico do TST que também nos terminais de uso privado, nos TUPs, a mão de obra avulsa ou com prazo determinado deve ser buscada nos ógmos quando houver. Aqui, essa jurisprudência, ela começa explicando isso, que o ógmo tem exclusividade, especialmente de forma compulsória no porto organizado e por adesão, ou seja, quando der nos terminais de uso privado. Esse é um posicionamento assim, relativamente já estável do TST. Aqui nesse quadrinho a gente tem um pouco mais, isso aqui você vai ver no material, faz parte ainda, é só uma organização, mas faz parte ainda desse primeiro julgado. E aqui nesse segundo julgado a gente tem ainda, de forma mais clara, a SDC, conferindo interpretação aos artigos tais, assentou que o ógmo detém exclusiva atribuição para gerir e intermediar o fornecimento de mão de obra de trabalho avulso, seja para os operadores do porto organizado, seja para os terminais de uso privado. Então, para a gente é bom defender essa tese que mesmo fora
do porto organizado, a gente tem essa necessidade de buscar mão de obra no OGMO, agora, claro, com um nível de vinculatividade, de pressão menor do que dentro do porto organizado. Dentro do porto organizado, aí é que tem que respeitar o OGMO mesmo. Fora, se for possível contratar no OGMO, né, se tiver contexto, a jurisprudência fala numa análise caso a caso, a gente vai ter que procurar essa mão de obra no OGMO. E aí como é que é feita essa análise do caso a caso, né? Então, a SDI1 já decidiu, né, que tem que se buscar no OGMO o terminal de uso privado. Se ele for contíguo, né, se ele for ali adjunto, se for contíguo, se estiver do lado do porto organizado, é viável buscar essa mão de obra no OGMO e é assim que deve ser feito. Agora, se for um terminal muito distante, em que não seja possível realmente solicitar essa mão de obra no OGMO, quem vai fazer a função do OGMO é o sindicato, a gente já viu isso, né? Porque senão não tem como se executar aquela atividade. E a gente tem um assunto importante aqui, um assunto interessante, que são chamados terminais autônomos ou portos 4.0. Isso aqui vem dentro daquela ideia da máquina tomar o trabalho do ser humano, né? Então, a gente tem cada vez menos pessoas trabalhando nos portos e a gente tem que a Constituição garante essa proteção contra a automação. Esses são chamados ghost terminals, né? Os terminais fantasmas, que são instalações de alta tecnologia com automação, informatização, cibernética, inteligência artificial, já são assim chamados na Europa e na Ásia pela ausência de seres humanos ali no cais, né? Tem projetos de locomotivas autônomas fazendo transporte de produção em terminal. É um panorama bem mais impactante do que a invenção do container, né? O container foi uma super disrupção no mercado do porto e agora a gente passa por uma outra revolução ainda maior do que a revolução dos containers. Agora vamos falar um pouco sobre guarda portuária, né? A Lei 8.630 atribuiu às administrações organizar e regulamentar a guarda portuária para a vigilância e segurança dos portos. Algumas administrações têm tentado terceirizar esse serviço para a empresa de vigilância, mas o Ministério Público entende que a guarda portuária é a atividade essencial, não limitada ao prédio administrativo, mas ao porto inteiro, incluindo poder de polícia e controle de acesso de pessoas, veículos e cargas. E por que a gente defende que não é interessante a terceirização da guarda portuária? A medida provisória 595 de 2012 omitiu essa função da guarda portuária, o que levou o MPT a defender mudanças. O procurador Maurício Coento alertou que essa omissão permitiria a terceirização em portos privados, gerando riscos de menor controle fiscal e concorrência desleal. Como eles exercem poder de polícia, delegar o poder de polícia a entes privados fragiliza o controle do porto. Afinal, o Brasil é signatário do ISPS Code, que exige medidas rigorosas de segurança, especialmente depois do 11 de setembro, né? Mesmo após a decisão do STF sobre terceirização, a guarda portuária não pode ser terceirizada por desempenhar segurança pública na área portuária, envolvendo interesse de segurança nacional. Essa é a posição do Ministério Público do Trabalho. A guarda portuária, segundo a portaria 121 de 2009, tem algumas competências, né? Então eles são responsáveis por procedimentos de emergência, vigilância nas instalações portuárias, dão auxílio às autoridades competentes para apurar ilícitos, mantém plano de segurança atualizado, e a gente tem decisão da TCU, que determinou a Companhia das Docas, né, que cessasse a terceirização de vigilâncias por ilegalidade. A emenda parlamentar definiu guarda portuária como instituição policial ostensiva subordinada às administrações, com funções de segurança nos portos. Então, é uma atividade de investigação, uma atividade policial que não pode ser delegada a terceiros. A gente teve algumas portarias, né, que foram ocasionando mudanças, gerando alguma indefinição, mas a jurisprudência, de maneira geral, reconhece a ilicitude dessa terceirização por tratar-se de serviço público de segurança e ser o poder de polícia indelegável. Voltei. Aqui no YouTube a gente posta só uma fração das nossas aulas. Se você quiser ter acesso a todas as coordenadorias de forma completa e atualizada, mais direitos humanos, mais atuação
extrajudicial do MPT, clica no link que está aqui na descrição para adquirir o seu curso. Toda semana a gente tem vídeo novo aqui, espero você por aqui. Um grande abraço e bons estudos.